Estamos de volta com o nosso programa Negócios e Soluções pelo Sistema Norte e também aqui pelo YouTube e redes sociais, onde você curte, compartilha, chama seus amigos para conhecer mais sobre os negócios que estão sendo discutidos aqui e principalmente Alexandro Carreiro, as soluções. E hoje a gente está falando sobre o quê? Hoje nós estamos falando sobre planejamento estratégico, né? Uma continuação, né, praticamente do primeiro episódio. Se você ainda não assistiu o primeiro episódio, corre lá no Tá YouTube. Tá imperdível! incrível, né? O primeiro episódio é o pontapé inicial É e verdade. a gente falou sobre isso lá no nosso vídeo. Então corre lá para acompanhar. Bem, a pauta de hoje é sobre planejamento estratégico. Isso. Concluímos o primeiro bloco dando alguns exemplos, né, de empresas que surgiram a meio à adversidade da pandemia, né? E do limão fizeram a limonada, Felipe, né? E o último exemplo que nós trouxemos foi um case, né? Um case próximo a nós, né? Um case paraibano da mini marcenaria, que hoje nós temos a alegria de ter conosco aqui o André, que atua na mini marcenaria desde o princípio, né? E trouxe um pouco dessa história para que a gente fique por dentro aí de como foi a experiência de planejamento, como é a experiência de planejamento estratégico na realidade da Mini. Seja bem-vindo, André. Bem-vindo. Maravilha, Alex. Maravilha, Felipe. Um prazer imenso estar aqui nessa mesa, dividindo essa conversa boa com vocês sobre negócios, sobre soluções, sobre planejamento estratégico e sobre a história desse nosso negócio, que nasce de fato do planejamento estratégico. Eu acho que a mini marcenaria, ela é de fato uma construção que, ao mesmo tempo, a gente fica encantado com o resultado hoje, mas em paralelo, a gente vê que tudo foi muito planejado. Uhum. Então, assim, toda a estrutura da mini marcenaria que chega hoje, o resultado que a gente hoje consegue enxergar, ele foi planejado. Não foi à toa, não foi de modo aleatório. E é por isso que eu acredito no planejamento estratégico. Então, peraí, ó, estamos falando de um negócio que é um negócio comum, marcenaria, trabalhar com móveis. Quem não precisa de móveis dentro da sua casa? Então, é um produto que você já consumiu, você que está assistindo a gente. Esse produto em específico nasceu digital, sem loja física. Nasceu do Instagram, nasceu do WhatsApp, depois veio a prosperar tendo loja física, vendedor, entrega, contato com cliente a domicílio, Imagine a complexidade, né, Felipe? disso tudo Vender móvel pela internet pela apenas, né? internet. Sem uma exposição. Pois é, e sem ser uma marca consolidada, como marcas que vendem imóveis há muito tempo e tudo mais. Então, como é que todo esse caminho que vocês percorreram, como é que foram as escolhas através do planejamento e as renúncias também, que faz parte do planejamento, se renunciar a alguns caminhos que talvez sejam tentadores, mas sejam desvios do que vocês estão objetivando como sucesso? Sem dúvida, Felipe. Acho que um dos principais pontos, a empresa ela nasce de algum modo do planejamento estratégico. Eu já disse a vocês. Eu tinha uma viagem marcada às vésperas da pandemia, comemorar 1 ano de casamento com minha esposa. Minha esposa, ela meio que tinha um negócio para tentar ajudar nas contas do casamento. Há 2 anos antes mesmo desse primeiro planejamento, ela disse: André, arruma uma forma de eu conseguir viabilizar algum dinheiro para ajudar nas contas do casamento. E aí a gente pegou a referência. Minha sogra, ela entregava de presente para os clientes da marcenaria. Aí um ponto, né? Meu sogro e minha sogra atuavam naquele momento Legal. já há 15 anos no mercado. Então, tudo que a gente coloca em prática e que a gente consegue de resultado vem Do primeiro, legado, né? do legado e vem inclusive do aprendizado, do apoio, de tudo isso que a gente carregou da nossa família. A gente comenta, a gente está comemorando esse mês 5 anos de história. Mas eu gosto de dizer que não são 5 anos de história, são 20. São mais de 20, porque meu sogro e minha sogra lá atrás decidem entrar no mercado, eles não atuavam em marcenaria e decidem lá atrás ser pioneiros nessa iniciativa. O que é que a gente queria? A gente queria entrar nesse mesmo mercado, mas com a roupagem diferente. Uhum. E para obter essa roupagem diferente, a gente precisava do planejamento estratégico. E aí, nada mais do que no meio dessa viagem programada, vem a pandemia. E aí eu cheguei para minha esposa e disse: Raíssa, vamos fazer um planejamento estratégico lá da sua iniciativa, porque ela, vendendo itens pequenos de marcenaria com os retraços da fábrica do meu sogro, ela já conseguia fazer um faturamento ali acima de R$ 1.000, e eu dizia:
Tem aqui tem potencial. um negócio, aqui talvez tenha um negócio. E eu dizia, chegou a hora, tava chegando também o fim da bolsa dela de mestrado. Aí eu fiz, eu vou tentar arrumar uma renda para minha esposa. Uhum. E aí eu fiz, não, vamos fazer o planejamento estratégico, e esse era o pensamento. Só que o planejamento estratégico, eu gosto sempre de dizer que é o seguinte, o planejamento estratégico, ele é um pilar, ele é um triângulo entre capacidades, entre objetivos e entre o ambiente. Uhum. Então, é uma mistura de... O que é que eu posso dizer? O ambiente na pandemia, como a gente optou pelo meio digital, o ambiente concorreu positivamente. As capacidades a gente tinha, porque eu vinha do mercado, eu, de algum modo, atuando com essas frentes já há alguns anos, e meu sogro deu toda a bagagem de marcenaria. Sim. Meu sogro e minha sogra Sim. deram toda a bagagem de marcenaria. E no âmbito de objetivos, aí foi planejar direito. Então a gente planejou, traçou, analisou SWOT, analisou matriz de motivadores estratégicos, analisou o ambiente através de qual seria a vantagem competitiva que a gente queria objetivar com esse negócio, aplicando metodologias como o VRIO. E aí a gente foi fazendo esses exercícios de ferramentais para estruturar como que um plano de negócio. E aí, quando o plano de negócio ele é estruturado, aí a gente decide, por volta do dia 15, 20 de abril, iniciar, apertar o play de fato na Em execução. 2020, né? 2020, Durante a 5 anos pandemia. atrás. A gente decide realmente apertar no play e dizer, vamos montar um negócio. O primeiro momento a gente pensou naqueles pequenos itens de MDF. Retraços, a gente começou a vender porta. A gente vendia isso aqui, Felipe. De MDF. A gente recortava isso aqui de forma quadrada, o retrato do meu sogro, e vendia porta-copo. Aproveitando aquilo que poderia ser lixo, né? Sim. E aí Em virou- muitos casos era lixo. E aí ainda tem uma vantagem muito grande. Meu sogro, logo quando a pandemia estoura, meu sogro, ele se viu num cenário complexo. Então a indústria dele, de algum modo, estava no momento em que não podia estar trabalhando com as pessoas. Os clientes, eles não queriam receber Sim, sim. as entregas. Então a gente ficou, como vender móvel na pandemia? Então o planejamento estratégico veio nesse sentido. Como vender móvel na pandemia e o meio foi o digital. Então a gente aposta em tráfego pago. Tráfego pago naquela época, vocês bem sabem, o retorno não é o retorno de hoje, mas o retorno lá foi muito bom e foi impressionando. Tem um outro ponto que eu acho do planejamento, que é o seguinte: você pode planejar o máximo que você imaginar, mas tem um componente chamado providência de Deus. Sim. Então, assim, eu gosto muito de deixar isso claro. Você pode planejar porque é o nosso lado. E a verdade toda é que a providência, ela nos levou a esse resultado. Eu atribuo muito a isso. Nós aplicamos as capacidades e vimos o resultado acontecendo realmente pelo que a gente fez e pelo que Deus abençoou. Perfeito. Oração, né? Sem dúvida. Ora sem como dúvida. se tudo dependesse de Deus e trabalha como se tudo dependesse só de você. Todos os dias. Todos Perfeito. os dias. A Todos, frase- inclusive, a nossa padroeira tá aqui, a padroeira do programa tá aqui com a gente, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, para ajudar a gente cada vez mais a acreditar no nosso potencial e, logicamente, entregar tudo nas mãos de Deus com a intercessão de Nossa Senhora. Com certeza. E eu vou dizer um extra. Nossa Senhora Desatadora dos Nós é também padroeira da nossa empresa. Minha sogra, a empresa nasce com uma promessa Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Minha sogra chega lá atrás, há 20 anos atrás, ela pede uma graça Nossa Senhora Desatadora dos Nós e essa graça é alcançada pela criação da empresa. Então, assim, Legal. a gente tá falando aqui realmente de uma mãezinha que intercede e que realmente nos ajuda muito. Que era casada com o marceneiro. Tem isso também, tem isso É, também. Tem a propriedade, tem a propriedade. Tá tudo em casa. A André falou de tanta coisa aqui, do pouco da história, da oportunidade que surgiu das restrições da pandemia e falou aqui, eu peguei algumas metodologias, ele falou sobre SWOT, matriz de motivadores estratégicos, VRIO, que dá para fazer alguns programas específicos para cada metodologia dessa. Claro. Mas especificamente tem uma que é essencial para planejamento estratégico, que é o SWOT. Pontos fortes,
pontos fracos, ameaças e oportunidades. E você, como um grande estudioso disso, aplicou já em várias ocasiões, conduzindo a montagem dessa composição dessa matriz. Queria que você explicasse de uma maneira simples para todo mundo que está assistindo a gente o que é essa SWOT, né? E depois, André, você comentar, mediante a explicação de Alex, como isso foi aplicado nesse cenário que você narrou anteriormente. Perfeito. Maravilha. Bem, a SWOT, né, é uma matriz, né, que tem 4 quadrantes, como você bem falou. Tem até um exemplo aqui. Enquanto você está dizendo, eu vou colocar em tela. Perfeito. E o grande objetivo da SWOT é trazer uma clareza para a avaliação do negócio, né? Então, traz esse viés de avaliação e pode ser utilizado até para um negócio que está sendo criado do zero, já para você ter uma noção do que naquele projeto de criação, de constituição do negócio, já tem ali de fortaleza e de fraqueza e oportunidade e ameaça, né? Então, como eu falei, são 4 quadrantes. Os quadrantes, né, da parte superior, né, quando a gente olha a matriz, eles se referem às situações que a gente tem controle, né, sobre elas, que são os pontos fortes e fracos. Pontos fortes, aquilo que somos bons, né? O que é que a empresa tem de vantagem competitiva, né? As virtudes, né? As virtudes, o que é que a empresa faz bem, né? E que a gente quer continuar desenvolvendo e otimizando isso. Do lado direito, né, a gente normalmente tem as fraquezas. São os elementos que nós queremos melhorar, né? Eliminar da nossa realidade de negócio, né? E de fato são as nossas fragilidades, né? Todo negócio, como toda pessoa, tem fragilidade, né? E olhando para o âmbito do negócio, é aí que a gente lista, né, normalmente os pontos principais que vão gerar aquele gatilho ali de ações, né, para que a empresa possa melhorar, né, nesse planejamento. Peraí, tu falou de ponto forte e ponto fraco. Ponto forte e ponto fraco são coisas que relativamente a empresa tem controle. Tem controle. Então, se eu vou olhar aqui para mim, se eu fosse uma empresa e o meu corpo aqui fosse a estrutura da empresa, eu acho algumas partes do meu corpo como ponto forte, eu tenho um orgulho, sei lá, de alguns elementos do meu corpo, e outros eu não tenho orgulho, talvez seja um ponto fraco, porque eu não tô correndo, porque eu não tô malhando para poder estar um shape aqui da barriga, ou o cabelo Tá que se tem que alimentando ajeitar e tal. bem. Então são coisas que relativamente eu posso, através do meu esforço, mudar o cenário, melhorar o que já está bom ou o que está ruim deixar de ser ruim. Exatamente. É uma atribuição interna, né? A gente gosta de pensar Sim. assim, o SW da SWOT é uma avaliação interna. É o Isso. que está no meu campo de visão e de atuação, diretamente. Perfeito, né? Inclusive a SWOT, né, é uma junção é uma sigla, né? O SW, quando o André falou, o S vem de força em inglês, o W vem de fraqueza em inglês, o O de oportunidade e o T de ameaça, tá? Exato. Então a gente falou da primeira parte da SWOT. A segunda parte, que é normalmente que a gente olha na parte de baixo, né, da matriz, onde a gente olha para as oportunidades e para as ameaças, que aí não. Aí são situações, né, pontos que são fora do nosso controle, né? Tanto no âmbito positivo, no caso de uma oportunidade, ou seja, é algo que possa me beneficiar o meu negócio, né? Que está acontecendo e eu não tenho controle, ou uma ameaça, né? Que é algo que eu não controlo, que está acontecendo fora do meu negócio, mas pode me afetar negativamente. Não, a gente falava sobre a pandemia. A pandemia foi uma enorme ameaça para todo e qualquer negócio, né? Apesar de alguns vieses que a pandemia trouxe, acabou sendo também refletido em oportunidades, né? André falava sobre os retratos que utilizava lá da marcenaria, né? E eu lembro bem que um dos carros-chefe de venda no início da pandemia era aquelas sapateiras, né? Então, Ninguém queria estar com sapato dentro de casa. não é que a pandemia era uma oportunidade, mas o fato das pessoas terem que separar ali os calçados em um lugar específico na entrada da casa gerou uma oportunidade de vender isso. Ou do movimento das pessoas começando a trabalhar de casa, né? E aí o pessoal começou a mobiliar o famoso espaço home office, né? Exatamente. E aí precisava de uma mesa para apoiar o computador e assim por diante. Isso gerou uma outra oportunidade. Naquele contexto, isso era uma oportunidade, a sapateira e a mesa home office. Aí vai passando o tempo, a pandemia acaba, as coisas vão entrando naquele
que foi conhecido como o novo normal, e a procura por sapateira diminui, a procura por elementos de home office diminui, porque o pessoal volta a trabalhar para o presencial, e aquela empresa que se agarrou naquela única e exclusiva oportunidade, que deixou de ser oportunidade e começou a ser uma ameaça para o negócio, pode, inclusive, fechar a empresa que se posicionou só para isso. E aí entra no estatística que a gente trouxe no primeiro bloco, daquele volume de empresa que o Sebrae mostra que fechou, como aqui a gente viu também, da Paraíba, fechou mais do que abriu em 2024. Por conta disso, por não analisar cenário. Agora você falou aqui, SWOT, né? Ponto forte, ponto fraco, ameaça e oportunidade, de uma maneira simples, mas de uma maneira muito ligeira. Se o pessoal quiser se aprofundar nisso, o que a gente tem a oferecer para a turma? Bem, esse vai ser o nosso presente para esse episódio. Então, você que ainda não escaneou o QR Code que está aparecendo agora na tela, pega o teu celular, abre a câmera, aponta para a TV ou para o computador, escaneia e entra no nosso grupo VIP. Lá nós colocaremos o novo e-book. E olha, Felipe, vai ter novidade nesse e-book, tá? Dentro do e-book, a gente vai colocar um link para um vídeo com uma explicação adicional, porque a gente sabe que esse tema gera muitas dúvidas, né? Então, esse Alexandre Carreira tá uma máquina. Só para quem acessar o nosso grupo VIP lá, continuar, interagir conosco, vai ter esse presente, tá? Isso é tudo sem combinar. Ele se garantiu agora de fazer esse vídeo junto com esse e-book. E no nosso grupo VIP, que Alex está falando, André vai estar lá também no grupo para a gente trocar experiência, para poder compartilhar essas experiências e tudo mais. Esse papo não cabe só em um bloco, então você vai continuar com a gente aqui para o nosso terceiro e último bloco, onde a gente vai falar mais sobre planejamento, sobre empresa paraibana e também sobre 2025, o que esperar para esse ano e como você que nos ouve, que nos assiste, pode colocar em prática essas ideias ainda esse mês e colher frutos ainda esse ano. Voltamos já!